te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor na casa de Deus. Boa noite a todos. Olha nós aqui outra vez. Voltamos para as nossas casas, culto online mais uma vez. Mas louvado seja Deus porque temos essa ferramenta e nem a distância física nos impede de cultuar ao Senhor, não é mesmo? Então eu convido você nesse momento a louvar ao Senhor conosco, a engrandecer o Senhor conosco através das canções, através da leitura bíblica, mesmo aí da sua casa. Antes de começar, eu queria orar com você. Feche seus olhos aí na sua casa e vamos orar juntos, agradecendo a Deus por esse momento. Senhor Deus, nós te louvamos, porque mesmo distantes, temos, ó Deus, recursos que possibilitam a adoração em conjunto ao Senhor. Nos abençoe durante todo esse processo de culto, capacita-nos, fala aos nossos corações através das leituras bíblicas, através dos cânticos que serão entoados, e que esse seja um momento realmente de edificação do teu povo. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Abra sua Bíblia aí na sua casa, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim a palavra de Deus: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus é muito enfático em dizer que as bênçãos dele virão para aqueles que tiverem o seu coração quebrantado e contrito, se confessarem os seus pecados e os seus erros diante dele e mudarem a sua conduta de vida. E é isso que eu convido você a fazer nesse momento. Tenho plena convicção de que você, assim como eu, ao longo dessa semana, cometeu erros, pecou, falhou com o nosso Deus e carece do perdão, da graça e da misericórdia dele agora. Então vamos orar, vamos clamar ao Senhor para que ele nos perdoe. Feche seus olhos. Cristo, bondoso, maravilhoso, nós clamamos ao Senhor nesse momento pela tua misericórdia. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos lave de todo pecado, Deus. Nós reconhecemos que falhamos, nós reconhecemos que erramos, reconhecemos que dependemos de Ti e que sem Ti nós não somos nada. Por isso pedimos que o Senhor sonde os nossos corações, limpe os nossos corações de toda impureza, de tudo aquilo que Te desagrada e nos ajude, ó Deus, a ter uma vida santa. Aquilo que falamos, aquilo que pensamos, aquilo que vimos, aquilo que fizemos, ó Deus, que Te desagrada, que o Senhor nos ajude a mudar essa conduta e a viver em santidade, para a honra e glória do Senhor. Clamamos mais uma vez pelo Teu perdão e pela Tua misericórdia, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Convido você, mesmo aí da sua casa, a cantar conosco o hino de número 74, Sinceridade. E mais uma vez fazemos dessa canção a nossa oração, clamando: Senhor, perdão, eu venho como estou, e me perdoa, Senhor. Aceita o pecador, em nome de Jesus. Jesus, Senhor, me achego a Ti, Tua ira santa mereci, o Teu favor estende aqui, aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, as minhas culpas grandes são, mas Tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Ó, vem agora, Salvador, livrar-me por Teu grande amor, pois Tu, Jesus, és meu Senhor. Aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Amém. Perdoados, certos de que esse Deus nos perdoa, nos lava, nos purifica de todo pecado, nós podemos louvar e engrandecer o nome dele. E eu quero ler com você o Salmo de número 100, um salmo muito conhecido. E
que celebra de fato esse Deus poderoso, esse Deus misericordioso que nos lava e nos purifica. Salmo de número 100, versículos de 1 a 5 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Louvado seja Deus, esse Deus misericordioso que nos abençoa, que derrama bênção sem medida sobre nós. É esse Deus que eu quero convidar você a louvar nesse momento. Mesmo aí no seu sofá, bem confortável, talvez você consiga aí ficar de pé e louvar ao Senhor conosco, com palmas, com bastante alegria, mesmo aí da sua casa. Vamos cantar e celebrar esse Deus, que é o Deus misericordioso, mas também é o leão da tribo de Judá. Vamos louvar juntos esse Deus, como já foi dito, que é o leão da tribo de Judá, o Deus todo-poderoso, forte, a nossa torre em tempos de fraqueza. Ele é a nossa vitória, o Deus de Israel, aquele que está conosco sempre. Vamos com bastante alegria, mesmo aí na sua casa, tá bom? Se você quiser pode levantar, bater palma com a gente. Vamos louvar com essa canção antiga, mas que sempre está forte aí nos nossos corações. Ele é o leão da tribo de Judá, Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra, ó esperança de Israel. Com bastante alegria, louvando ao Senhor. Ele é o leão da tribo de Judá, Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra, ó esperança de Israel. Ele é o leão, leão da tribo de Judá, Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra, ó esperança de Israel. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Hey! Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, ele é o leão, leão de Judá, leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, leão de Judá, leão de Judá, prevaleceu. E os povos verão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, aleluia, leão de Judá, aleluia, leão de Judá, aleluia, leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, leão de Judá, ele é o
Leão de Judá prevaleceu. Leão de Judá. Glória a Deus, Ele é o Leão de Judá. Que o Senhor seja a nossa porção, a nossa herança, o nosso maior anseio. Que tudo que você possa desejar ardentemente no seu coração mais seja o Senhor, não as coisas desse mundo, mas sempre a presença desse Deus. Vamos cantar. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor, Jesus. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor, Jesus. És tu, Jesus, meu anseio. És tu, Jesus, meu anseio. És tu, Jesus, meu anseio. És tu, Jesus. Amém. Amém.
Transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, me conheces, Ele nos conhece muito bem. Quebranta o meu coração, transforma-me, Senhor, conforme a tua imagem, Pai. Transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti, nada mais, Senhor. Que sejamos achados em ti, Senhor. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, Senhor, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor, esse é o nosso clamor, Senhor. Que o Senhor nos use como instrumentos teus para levantar, ó Deus, quebrantar corações, transformar vidas.
mas que a começar em nós haja transformação, que a começar em nós haja restauração, Senhor. Clamamos para que o Senhor nos use de fato como um farol que ilumina, como flecha que acerta o alvo, Senhor. Como cristãos que fazem a diferença por onde passam, Deus. Não permita que sejamos apenas cristãos inertes, frios, mornos, parados, Deus. Mas que possamos ser cristãos que fazem a diferença por onde passam de fato, em espírito e em verdade. Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Amém. Como é bom louvar ao nosso Senhor. Para a nossa meditação dessa noite, eu convido você a abrir sua Bíblia na segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos de 8 a 13. Segunda Pedro 3, de 8 a 13, acesse ou abra sua Bíblia aí na sua casa e vamos ler. Diz assim a palavra do nosso Deus. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para que convosco, não querendo nem que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Convido você a fechar seus olhos aí na sua casa e orarmos mais uma vez ao Senhor, clamando para que Ele fale aos nossos corações nessa noite. Senhor Deus, nós louvamos ao Senhor pelo louvor, pelos momentos de liturgia que já tivemos e clamamos ao Senhor que nos conduza, a partir de agora, no estudo da Tua Palavra. Nos dê graça, nos dê sabedoria, ilumina as nossas mentes, ilumina o nosso coração, para que o que for pregado aqui nessa noite possa realmente gerar em nós mudança e um desejo cada vez maior de Te servir e de estar na Tua presença. Abençoe cada irmão que está na sua casa e fale com eles através dessa mensagem, em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Cristo está voltando. Maranata, ora vem Senhor Jesus, o fim do mundo está próximo, a volta de Jesus está próxima. Qual a sua sensação ao ouvir alguma dessas frases que eu acabei de citar? Alguns vão sentir medo, alguns podem sentir esperança, euforia, alegria, mas o que tem me chamado a atenção de algum tempo para cá é que nós temos vivido dias onde as pessoas têm realmente se esquecido ou não têm se importado com a volta de Jesus. É fato que Ele vai voltar, é fato que Ele está voltando, é fato que está cada vez mais próximo à volta desse Cristo, mas as pessoas têm vivido como se isso não fosse acontecer. Talvez você já tenha se deparado com uma pessoa assim que até duvide da volta de Jesus. Basta olhar ao nosso redor, nas ruas, nas praças, nas casas. As pessoas têm vivido seus dias normalmente sem se importar com o fim. O que mais nos entristece, infelizmente, é ver que muitos cristãos também têm vivido assim. Muitos cristãos, mesmo crendo que Jesus um dia voltará, vivem as suas vidas na prática como se Ele não fosse voltar. Na teoria, eles sabem que Ele vai voltar, porque está escrito na Palavra de Deus, mas na prática, no dia a dia, eles vivem como se isso não fosse acontecer. Pedro aqui nos traz algumas instruções de como viver à espera da volta desse Cristo. A segunda carta de Pedro foi escrita pelo próprio apóstolo Pedro por volta do ano 65 depois de Cristo, com destino aos cristãos que estavam sendo ameaçados por um falso ensino.
Um ensino que pregava a salvação por meio de conhecimento esotérico, intuitivo, e não pela fé em Cristo. Esses falsos mestres prezavam mais pelo cuidado da mente do que pelo cuidado do corpo, o que acabava levando muitos deles a praticarem imoralidade sexual. E o povo, naquele contexto, estava de fato se entregando a esse tipo de pecado, a imoralidades sexuais, se preocupando mais com a mente e se esquecendo realmente dos pecados carnais. Eles eram também, esses falsos mestres, culpados de negar o Senhor, desprezar as autoridades e os seres celestiais e, principalmente, zombar a respeito da segunda vinda de Cristo. E é nesse contexto de zombaria com relação à segunda vinda de Cristo que Pedro escreve essa mensagem que nós acabamos de ler. O povo estava vivendo como se Cristo jamais fosse voltar. E até mesmo os cristãos estavam se perdendo em meio às mentiras daqueles falsos deuses. Pedro não só ressalta aqui a importância de se atentar para a vinda de Cristo, como ele também fala da importância de termos como cristãos uma conduta santa e prudente enquanto ele não vem. E é pensando nisso que eu quero meditar com você nessa noite no tema Enquanto Ele Não Vem. Qual é a nossa postura, o que nós devemos fazer, como devemos agir enquanto o nosso Cristo não vem? Talvez você já tenha se sentido assim, tipo, poxa, Cristo está demorando demais para voltar, será que isso vai acontecer mesmo? Ele vai voltar, isso você pode ter certeza. Mas como agir enquanto Ele não vem? O texto aqui que nós lemos se divide em duas partes. Eu quero focar na segunda parte dele, então eu vou dar uma pincelada na primeira parte, porque a gente precisa dela para entender a segunda. Mas a gente vai focar na segunda parte do texto. A primeira parte consiste nos versículos 8, 9 e 10. No versículo 8, Pedro fala: não se esqueçam desta única coisa. Essa frase, quando ele diz isso, é porque os cristãos estavam de fato se esquecendo de Cristo. Eles estavam de fato se esquecendo do retorno do Messias. E nós vivemos dias onde as pessoas também têm se esquecido que Cristo um dia pode voltar. As pessoas têm vivido como se Cristo não fosse voltar, e isso é muito sério. E Pedro aqui ressalta isso e chama a atenção do povo para isso. E aí ele continua: para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, mostrando que Deus é completamente atemporal. Ele não se restringe ao tempo cronológico humano como nós. Deus é eterno e o seu tempo faz parte da eternidade. Então, isso nos mostra, que a segunda vinda de Cristo será de repente para nós. Não será num tempo que nós podemos controlar. Será a qualquer momento e nós precisamos estar preparados para isso. Aí no versículo 9 ele fala: o Senhor não é vagaroso em manter a sua promessa. Exatamente porque os cristãos estavam pensando que Deus estava demorando. E talvez você também esteja pensando isso. Mas ele deixa muito claro que nós não precisamos nos preocupar. Deus não está demorando. Tudo funciona de acordo com seus eternos decretos. Lá na eternidade, Deus já tinha colocado um momento específico e exato onde Cristo retornaria. Nós não sabemos, mas Ele sabe e está no controle. Ele é paciente com vocês, não desejando que ninguém pereça, mas que todos se arrependam. Aqui Pedro não está ensinando o universalismo, que é a doutrina que ensina que Cristo morreu para salvar a todos. Não é isso. Ele deixa claro que os falsos mestres, um pouquinho para trás, se você olhar o capítulo 2, ele vai mostrar que os escarnecedores, os falsos mestres, também serão condenados ao inferno. Isso significa que Cristo não morreu para salvar todos, ele morreu para salvar os eleitos. Mas quando Paulo escreve que Deus deseja salvar todos os homens, ele está falando a respeito de todos os eleitos. E que essa demora, que para nós parece demora, mas para Cristo não é, ela faz parte, na verdade, dos eternos decretos de Deus, como forma de fazer com que todos os eleitos, de fato, conheçam a Cristo, no tempo determinado por Ele, na hora determinada por Ele, até que Ele volte. O verso 10, ele continua dizendo: mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um estrondo, os elementos serão destruídos pelo fogo, a terra e tudo que nela há serão desnudados. Aqui ele deixa muito claro que tudo que nós conhecemos será transformado, será renovado, ele usa até a palavra destruído, desnudado, mas traz uma ideia, a gente vai ver isso um pouco mais para frente na segunda parte do texto, que é uma ideia de renovação. Toda a criação será restaurada para que nós possamos habitar nela. E aí sim, nós chegamos na segunda parte do texto, que é onde
Pedro explicitamente vai falar sobre a nossa postura enquanto Cristo não vem. Tendo em vista tudo isso que vai acontecer, que a criação será restaurada, que Cristo de fato vai voltar, como Pedro escreveu no começo da primeira parte desse texto, o que nós devemos fazer, como aqueles cristãos deveriam se portar diante da eminente volta de Cristo. E como nós, eu e você hoje, devemos nos portar também. Em primeiro lugar, Pedro nos ensina que nós devemos ser santos e piedosos. Versículo 11 ele vai dizer isso. Pedro se preocupa com o caráter de santidade do povo de Deus. Nós precisamos ser santos, precisamos viver uma vida de piedade, de devoção a Deus. Quando ele usa o verbo deveis, ele está deixando muito claro que isso não é uma opção para nós, isso é uma ordem. Eu e você precisamos a cada dia buscar a santidade de Deus, buscar sermos mais parecidos com Ele dia após dia. Ser santo não significa ser perfeito, longe disso. Não estou aqui pregando a perfeição, mas buscar a santidade é o que Deus requer de mim e de você. Deus de fato não se agrada quando nós erramos, mas Ele se agrada quando nós reconhecemos que erramos. E aí é que está a diferença. Eu erro sim, porque eu sou pecador, a minha natureza é pecaminosa, eu sou totalmente depravado. Mas o ato de eu me arrepender, de eu reconhecer o meu erro e de confessar isso perante ao Senhor, como nós fizemos no início desse culto, deixa claro a minha busca por uma vida de santidade, e é isso que Deus requer de nós. Paulo, lá em Efésios capítulo 4, versículos 17 até o 24, ele faz um paralelo muito interessante com o procedimento dos ímpios, e ele nos mostra ali como os ímpios se portam, e logo, consequentemente, como nós não devemos nos portar. E aí ele coloca algumas características do indivíduo não santo, vamos dizer assim. Primeira delas, vaidade dos seus próprios pensamentos. Pessoas preocupadas demais com as coisas desse mundo, preocupadas consigo mesmas, não se importam com as outras pessoas, não se importam com as coisas de Deus, não olham para as coisas do alto, mas se preocupam apenas com as coisas desse mundo. Segunda característica, alheios à vida de Deus. Vivem como se Deus não existisse, não dão valor aos preceitos bíblicos, não se preocupam em viver uma vida que agrade a Deus. Terceira característica, dureza de coração. Corações cegos pelo pecado. Não veem pecado onde há pecado. E a gente tem visto muito isso nos nossos dias. Não é pecado se te faz feliz. Não tem problema, o importante é você ser feliz. Isso não é pecado, é só um detalhezinho, uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Cuidado com isso. É pecado. Se está na Escritura Sagrada que é pecado e pronto. Isso é inegociável. Os nossos princípios bíblicos são inegociáveis. E a última característica que Paulo coloca é que esses ímpios, esses não santos, eles são insensíveis. Insensibilidade com relação a Deus, insensibilidade com relação ao próximo. Eu vejo a dor do próximo, eu vejo a alegria do próximo e sou completamente indiferente a isso. E aí eu quero trazer para nós não só o que nós não devemos fazer, como Paulo coloca aqui, mas usando esse exemplo de Paulo, mudar isso para te mostrar o que nós devemos ser. Devemos ter uma vida preocupada com as coisas do alto e não apenas com as coisas desse mundo. É muito comum vermos pais e mães muito preocupados com o vestibular do filho, com a profissão do filho, mas não tão preocupados assim com o filho estar presente na escola dominical, no estudo bíblico. Não se preocupam com a vida espiritual do filho, se preocupam apenas com a vida terrena. E não só com o filho, talvez com você mesmo. Talvez você se preocupe muito mais com o seu trabalho, com a sua profissão, com a sua faculdade, com os seus estudos, do que com a sua vida devocional, com os seus estudos na palavra de Deus, com as coisas do alto. Prestemos bastante atenção nisso, isso é muito sério. Segunda característica, o cristão santo, ele busca constante intimidade com o Pai. Ele busca através da leitura da palavra, através da oração, através do estudo da palavra de Deus, através da comunhão com os santos de Deus, participando dos cultos, ele busca intimidade com o Pai. Terceira, um coração quebrantado e contrito, que reconhece que erra. A gente tem muita dificuldade em reconhecer quando nós erramos, tanto na nossa relação uns com os outros, quanto na nossa relação com Deus. E o que Deus espera de nós é um coração que se quebrante na presença dEle e que reconheça, Senhor, eu errei, tem misericórdia de mim, me perdoa. E última característica que eu coloquei aqui,
é a sensibilidade com relação ao agir de Deus em nós e também com o próximo. É aquela pessoa que chora com os que choram, mas também sorri com os que sorriem. Às vezes a gente chora com o que chora, mas a gente não sorri com a conquista do irmão do lado. Porque a inveja muitas vezes toma conta. Porque o orgulho e a soberba muitas vezes tomam conta. Nós precisamos ser mais sensíveis ao que Deus tem para nós e mais sensíveis com as pessoas ao nosso redor. Enquanto Cristo não vem, nós precisamos ter uma vida de santidade. Enquanto Cristo não vem, nós precisamos ter uma vida de piedade, porque é isso que Deus requer de nós. Em segundo lugar, Pedro nos ensina que nós devemos viver uma santa expectativa pela volta de Jesus. Em primeiro, ele nos ensinou que nós devemos ter uma vida santa e piedosa. E agora ele nos ensina que nós devemos ter uma ardente e santa expectativa por esse retorno de Deus. Os cristãos, eles devem olhar para o futuro e mirar no retorno de Jesus e pensar, isso é tudo o que eu quero, isso é tudo o que eu preciso e nada mais. É um anseio, uma espera ansiosa pelo retorno do Messias. Pedro usa aqui um termo também bastante polêmico, quando ele diz, apressam a sua vinda. Esse termo seria melhor traduzido por enquanto esperais ou desejais a vinda do dia de Deus, ou então enquanto aguardam ansiosamente pela vinda de Deus. Alguns comentaristas optam por essa tradução, porque a tradução que nós lemos aqui dá a ideia de que realmente nós podemos mudar os decretos eternos de Deus em relação à volta de Cristo. E isso não é o que isso está sendo dito aqui no texto. Aos que usam esse texto como prova para dizer essas falácias, eu preciso dizer que isso é um grande erro. Deus é soberano e o retorno do Messias já está determinado desde a eternidade pelos seus eternos decretos. Mas quando nós lemos textos como esse, nós nos deparamos com uma área muito importante da teologia, que é a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Essas duas coisas estão presentes aqui nesse texto em relação à volta de Jesus. Ao mesmo tempo que a volta de Jesus está eternamente decretada por Deus lá na eternidade, em Cristo Jesus, e nada vai mudar isso, nós como seres humanos também temos responsabilidade para que essa segunda vinda aconteça. Qual é o nosso papel? Pregar o Evangelho, falar de Jesus para o próximo, sermos santos para que as pessoas vejam em nós um testemunho que agrade ao Senhor. Então, e aí eu preciso deixar muito claro que a nossa responsabilidade humana não exclui a soberania de Deus. Ao mesmo tempo que a soberania de Deus não exclui a responsabilidade humana. Não é porque Deus decretou o dia do retorno de Cristo que você não precisa pregar o Evangelho. E não é porque você precisa pregar o Evangelho que Deus falhou ou alguma coisa vai mudar nos planos de Deus. Certo? Entendemos aí? Aí a gente pode prosseguir. Sendo assim, a gente pode resumir esse trecho em duas partes. Primeira delas, a santa expectativa, a espera, o aguardar ansiosamente o retorno de Cristo e o trabalho. Quando eu falo de aguardar ansiosamente e sonhar com o retorno de Cristo, eu estou falando realmente da ideia de sonho. Eu creio que você, assim como eu, tem sonhos, teve sonhos, talvez você já teve o seu sonho realizado. Eu tive o prazer de ter o meu sonho de ser pai realizado esse ano, glória a Deus por isso. E estou literalmente como quem sonha, feliz, babando na pequena Débora, aproveitando ao máximo, porque foi a realização de um grande sonho. E essa sensação de ter um sonho realizado, de almejar um sonho, é a mesma sensação que deve tomar conta do nosso coração quando nós pensamos no retorno de Cristo. O grande problema é que a gente sonha com tantas coisas desse mundo, mas não sonha com o retorno de Cristo. A gente não espera ansiosamente pelo retorno de Cristo, pelo contrário. Ouço muitas vezes pessoas falando, não, Jesus não pode voltar agora, porque eu tenho que casar primeiro. Jesus não pode voltar agora, porque eu tenho que terminar minha faculdade. Jesus não pode voltar agora, porque eu tenho que ter meus filhos. Ou então Jesus não pode voltar agora, porque eu tenho que me estabilizar financeiramente e profissionalmente. Meu querido, presta atenção, você que está aí na sua casa me ouvindo. Nada que a gente conquiste nesse mundo se compara ao que Deus tem para nós na glória com Ele. Nada, jamais. Então pare de olhar demais para as coisas desse mundo e passe a sonhar com a volta de Cristo. E a segunda parte aqui desse trecho é que Pedro fala sobre o trabalho. Como eu disse, o nosso trabalho não exclui a soberania de Deus e vice-versa. Nós precisamos trabalhar.
E aí nós voltamos lá para o primeiro ponto, quando ele fala que nós precisamos ser santos, porque a minha e a sua vida de santidade é um testemunho do Evangelho para as pessoas que não conhecem a Cristo. Quando nós vivemos uma vida de santidade, nós estamos pregando o Evangelho também. Muito mais do que falar. Deus quer que nós sejamos testemunhas em ação. Seja um cristão em palavra e ação também. O meu trabalho, o seu trabalho de pregar o Evangelho, de viver em santidade, contribui para o retorno do nosso Messias. Sonhe com esse dia, almeje esse dia, como nós cantamos tantas vezes aqui na igreja. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele é a nossa luz e a nossa salvação e nós precisamos aguardar esse dia ansiosamente. Em terceiro lugar, Pedro nos ensina que nós devemos aguardar a volta de Cristo crendo nas promessas dele. Ele nos ensinou já que nós devemos aguardar a sua vinda com a vida de santidade e piedade. Nos ensinou que nós devemos aguardar o retorno de Cristo com santa expectativa. E nos ensinou que devemos aguardar o retorno de Cristo crendo nas suas promessas. Ele diz no versículo 13: mas de acordo com a sua promessa, aguardamos um novo céu e uma nova terra, o lar da justiça. De acordo com a sua promessa. Os cristãos não precisam temer quando o assunto é o retorno de Cristo. A gente vê na televisão, nos filmes, aquela coisa toda de que vai ser algo terrível para todos. Será terrível, sim, para os ímpios, para aqueles que não têm Cristo como seu Salvador. Para nós que temos Cristo como nosso Salvador, será o dia de vitória. O dia da vitória em quem virá o meu Salvador, sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar, se tornará verdade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais verei, toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Essa bela canção traz claramente o que nós estamos falando aqui. Será o dia da vitória para nós, um dia onde Cristo enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais dor, sofrimento, e nós vamos com Ele para o céu. Por isso, nós precisamos crer nessa promessa. Ele prometeu que um dia vai voltar. Ele prometeu que voltaria e restauraria a sua criação. E aí, eu preciso deixar muito claro aqui o que significa promessas de Deus, biblicamente falando. Porque a gente vê muitas pessoas por aí falando, creia nas promessas que Deus tem para a sua vida. Deus tem promessas para você. As promessas de Deus para você vão se cumprir. E parará, parará, parará. Cuidado com isso. Que talvez estão colocando no seu coração promessas que não vêm de Deus, que vêm de homens, vêm de pessoas. O que Deus prometeu para nós é que um dia Ele vai voltar, que aqueles que pertencem a Ele, que vivem uma vida de santidade, de devoção a Ele, subirão com Ele para a vida eterna, e que toda a criação será restaurada. Essas são as promessas de Deus, que você pode ter plena convicção que vão se cumprir. Talvez esteja muito difícil para você crer em alguma promessa. Talvez a sua vida nos últimos anos, meses, dias, semanas tenha sido pesada, difícil, árdua. E talvez você nem consiga mais olhar para o alto e sonhar com alguma coisa, pensar em alguma coisa. Mas o que Deus tem para você nessa noite é as promessas dele para você vão se cumprir. E eu estou falando dessas promessas, de que Ele voltará e levará aqueles que pertencem a Ele para um reino de justiça e paz. Como Pedro fala aqui, o lar da justiça e da paz. Onde não haverá mais esse sofrimento que você tem passado. Onde não haverá mais essa dor que você tem passado. Onde não haverá mais essa doença que o mundo inteiro tem enfrentado. Só haverá justiça e paz. E é isso que eu e você devemos ansiar. É isso que eu e você devemos esperar. O retorno de Cristo, crendo nas suas promessas e crendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Cristo vai cumprir as promessas dele para mim e para você. Creia nisso. Concluindo, há muito tempo eu vejo as pessoas vivendo como se Cristo não fosse voltar. E como eu disse lá no início, o mais triste é ver cristãos vivendo como se Cristo não fosse voltar. A gente prega tanta coisa, tanta teologia, tanta doutrina, e vou dizer uma das mais importantes, para não dizer a mais importante,
a gente acaba deixando de lado, que é o retorno do nosso Salvador, o dia da vitória. Lembre-se disso. Cristo está voltando. Independente do que está acontecendo no mundo, se você vê isso como sinal da vinda ou não, eu estou falando da Bíblia. Tá? A Bíblia anuncia, desde quando ela foi escrita, que Cristo vai voltar. E essa mensagem precisa ser pregada por nós todos os dias. Mas enquanto Ele não vem, nós precisamos viver uma vida de santidade. Precisamos viver esperando em santa expectativa. E precisamos trabalhar, viver em prol do Evangelho de Cristo, crendo nas suas promessas sempre. Eu quero deixar 3 rápidas aplicações para você. Primeira delas, cuide da sua vida espiritual. Cuide da sua vida espiritual exercitando sua santidade e piedade. Como, pastor? Lendo a Bíblia, mas não só lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Tá? Não é aquela coisa de ler a Bíblia correndo porque você tem um plano anual para ler, quando faz um plano anual, correndo porque tem que pôr em dia e não para prestar atenção no que você está lendo. Estude a Bíblia, ore, participe dos cultos, dos estudos bíblicos, mesmo que pela internet. Participe, busque, exercite a sua vida espiritual. Segunda aplicação, tire os seus olhos desse mundo. Pare de sonhar apenas com as coisas desse mundo. Eu não estou falando que é errado sonhar coisas daqui. Nós estamos aqui, temos que sonhar coisas daqui sim. Mas sonhar só isso é errado. Olhe para o alto. Foque na sua vida espiritual. Foque na vida espiritual dos seus filhos. Foque na vida espiritual da sua família. Foque nas coisas do alto. E por fim, descanse nas promessas de Deus. Como eu disse, talvez para você esteja muito difícil carregar esse fardo. A cruz está pesada, está difícil. Mas saiba que haverá um dia, como João diz em Apocalipse, onde Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Já não haverá dor, não haverá choro, porque as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo, novos céus e nova terra, como Pedro fala aqui. Haverá um dia onde tudo isso vai passar. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. E essa sim, você pode ter certeza que vai se cumprir. Clamemos, oremos e vivamos de maneira que agrade a Deus, para que Ele volte o mais breve possível. Enquanto Ele não vem, viva de modo digno do Evangelho. Viva de maneira que agrade a Deus. Cristo nos ensina a viver nesse mundo pensando lá na glória também. Isso significa que nós podemos desfrutar da vida eterna com Ele mesmo aqui. Como? Vivendo de maneira que agrada e glorifica a Deus. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. Mesmo aqui, nesse mundo, nós já podemos desfrutar da glória de Deus, vivendo uma vida de santidade, de piedade, que agrada a Ele. O Grupo Restauração tem uma canção que diz isso. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. O céu é aqui, o céu é Jesus. Se eu me ajoelho para orar, se eu tenho tempo para orar, para louvar, o céu é Jesus e onde Ele estiver, ali será o céu. Vamos ser abençoados com essa canção agora, depois nós retornamos para fazer a oração final. Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, aonde tudo é paz e não há lugar pro mal. Alguém esse lar tão puro e sem igual, mas eu não sei o dia em que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo,
posso aqui provar as delícias deste lar. Se eu procurar viver como meu Jesus vive, Em meio à luta e dor, eu posso estar em paz, pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. enquanto estou aqui, começo a pensar que deste bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo manso lindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde estiver, o céu será ali. Pois não existe céu sem Jesus, e não existe paz sem Jesus, sem Ele a riqueza do universo é sem valor. Pra que mar de cristal sem Jesus, e flores que não murcham sem Jesus? Pra que viver pra sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar, o céu é aqui, se aqui Jesus está. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. Vamos orar, agradecendo a Deus por essa palavra, por essa canção tão agradável. Deus, nós te agradecemos, porque as tuas promessas vão se cumprir, e podemos ter a certeza disso. Obrigado, porque também podemos desfrutar do céu ainda aqui nesse mundo, aonde o Senhor estiver, através da oração, através da leitura da tua palavra, através da comunhão, nós podemos desfrutar um pouquinho da vida eterna contigo. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia vivermos focados de fato na tua segunda vinda, não vivendo como se isso não fosse acontecer, mas crendo que isso é real e que pode acontecer a qualquer momento. Nos ajude, Senhor, nos santifica, nos dê, ó Deus, capacidade para viver uma vida de piedade, para sermos achados aptos e prontos pelo Senhor quando o Senhor retornar.
Quebranta o coração de cada membro da tua igreja nesse momento, nas suas casas, e dê a eles, ó Deus, esse sonho do retorno do Senhor. Que eles possam sonhar, que eles possam almejar, que eles possam desejar a sua vinda mais do que qualquer outra coisa. É em nome do teu Filho Jesus que nós oramos. E agora, igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, as ternas consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, o eterno Pai, esteja com cada um de vocês, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Agora nós teremos a nossa live com o reverendo Saulo, para termos os avisos aí ao longo da semana, oração pelos aniversariantes e tudo mais. Então fique ligado aí tanto no Instagram quanto no nosso Facebook. Ele vai entrar já já. Deus abençoe.